Fala, meus bigodudos e bigodudas queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conhecer muito sobre esse resort, Ilha dos Alpes. Depois de deixar a Alpe d'Huez para trás, como vocês viram no último vídeo, meu destino agora era Ilha dos Alpes. A promessa? Uma cidade diferente de outras cidades alpinas, experiências únicas e novas histórias para viver. Será? A dúvida vinha principalmente do fato de que eu tinha passado uma tarde por aqui, no inverno em que passei em Alpe d'Huez, e saí com a sensação de dúvida se havia gostado ou não, sem saber muito o porquê. Mas sempre ouvi falar muito bem de Ilha dos Alpes, inclusive de vocês que seguem o canal. Então ficou a dúvida do porquê eu não havia sido captado por esse destino logo de cara. Mas ao mesmo tempo, ficava uma sensação de que isso estava prestes a acontecer. E fui logo recebido na cidade pela Victoria, que trabalha para a estação, e me apresentou não só o excelente Yonder Café, como apresentou todo o plano da estação. E uma informação que mais tarde viria a ser bem relevante para a minha compreensão do porquê minha sensação sobre Ilha dos Alpes ia mudar. Um imenso investimento financeiro que havia sido feito na estrutura da estação. E já falo um pouco mais sobre isso. Mas antes, como não esquiei no meu primeiro dia por Ilha dos Alpes, vamos conhecer um pouco do hotel que eu fiquei, um all-inclusive bem ao gosto do brasileiro, e depois vamos fazer um passeio pela cidade, para ver o que é que ela realmente tem de diferente das demais cidades alpinas. Esse hotel que eu tô aqui em Ilha dos Alpes, ele é a cara do que o brasileiro gosta em termos de hotel. Além de ser ski out, ele tem uma coisa que o brasileiro gosta muito. Ele é all-inclusive, assim como, por exemplo, o Club Med, do qual eu falo aqui no vídeo de Valtorrand. E ele é bem legal, inclusive, para famílias. Vou começar pelo quarto, o porquê. Então você tem aqui logo na entrada, a entrada é aqui, você tem logo na entrada um beliche. Então se você tem crianças, isso daqui é uma maravilha, porque ali na frente tem um quarto que pode ser o quarto do casal. Vou começar por lá, inclusive. E, obviamente, tem uma porta. Então, o casal pode ficar separado, digamos assim, da bagunça das crianças. Você tem aqui uma coisa básica de hotelaria, uma boa cama, uma vista que talvez vocês já tenham visto na abertura do vídeo. Espetacular. Mais tarde eu mostro um pouco mais. E também tem vários espaços para você guardar suas coisas, né? Tipo, aqui no quarto do casal, digamos assim. Você tem essa opção aqui, que é se você tá com mais pessoas, você consegue vincular os quartos, digamos assim. Você tem um banheiro normal, né? Um banheiro. Um bom banheiro decente. E isso daqui não é pra ficar aqui. Tá aqui porque eu acabei de chegar, mas tem o ski room lá embaixo também. Espelhos, enfim. E tem essa área aqui que também não precisa ficar com coisas de esqui, repita, porque eu acabei de chegar, porque tem um ski room lá embaixo, mas serve para você colocar suas roupas, inclusive as roupas de esqui que você não quer deixar lá embaixo. Então, além de mostrar aqui, eu vou mostrar um pouco do hotel, já que é o inclusive, você vai ver o bar, restaurante, enfim, tudo que tiver de bom aqui, que eu vou descobrindo ao longo desse dia, eu vou trazer para vocês, que me pareceu uma opção muito legal e que agradaria muitos brasileiros que vierem aqui para Ilha dos Alpes. Agora a gente vai dar um passeiozinho na vila. E mesmo estando de carro aqui, eu vou aproveitar para mostrar para vocês também uma coisa legal que tem aqui em Ilha dos Alpes, que é o transporte público. Então você tem transporte que roda por toda a cidade, inclusive nessa parte mais alta que eu tô aqui, que é onde fica o Belambra, tá atrás de mim, o hotel que eu tô hospedado. É uma das únicas partes e uma das únicas hospedagens que fica assim mais ao alto. Você tem um transporte público gratuito e bem frequente, bem eficiente, que facilita você se locomover pela cidade. E isso tanto nessa parte alta, como lá embaixo. Se você estiver no iniciozinho da vila e quiser ir até o final e não quiser andar tudo, já tiver passeado, já tiver conhecido e quer só ir para um lugar específico, basta você pegar os ônibus, que inclusive são elétricos, bem silenciosos, bem legal. Vou mostrar para vocês agora. Logo de cara, a gente se depara com algo que não deixa de ser uma surpresa. Uma surpresa que já mostra um destaque aqui dessa estação. Uma cidade de esqui que é praticamente toda plana. É isso mesmo.
A cidade tem uma avenida principal e plana de mais ou menos 2 km, com a belíssima La Muselle ao fundo, a montanha que é símbolo da região e dá nome a muita coisa em Les Deux Alpes. Essa avenida principal e plana acaba não só integrando melhor todos os visitantes e todas as opções de bares, restaurantes e supermercados da região, como também facilita o deslocamento para todos os visitantes, além de facilitar também o seu próprio senso de localização no vilarejo. E bem no centro dessa avenida, um pouco mais recuado, você tem a praça principal. E um pouco mais atrás, ao pé da montanha, aquele que foi o objeto de um investimento de quase R$1 bilhão. É isso mesmo que você ouviu, bilhão. Apresento-lhes o Gendre 3, um dos mais modernos lifts da Europa, se não o mais moderno, que possui inclusive a tecnologia 3S, e que, sem eu perceber logo de cara, se mostrou um dos motivos que mudou completamente a minha impressão de Les Deux Alpes entre a primeira e a segunda visita. Por quê? Bom, de início, a sua viagem da base da montanha até o topo, praticamente a 3.600 metros de altitude, caiu de mais de 40 minutos para apenas 17 minutos, com um conforto muito maior e, mais do que isso, muito mais capacidade, além de se manter operando com segurança, mesmo sob ventos muito mais fortes do que o seu antecessor. Na minha última visita, o Gendre 2 estava com filas tão enormes que eu nem cheguei a utilizar. Tentei lifts secundários, também com muita fila, e isso, ao menos para mim, realmente impacta na experiência. Para você ter uma ideia, uma única cabine do Gendre 3 custa a bagatela de 450 mil euros, ou 3 milhões de reais aproximadamente, sendo que existem, salvo engano, 54 desses no Gendre 3, e mais uma cabine VIP, que custou ainda mais. É nessas horas que a gente para de se perguntar por que esquiar é caro, e passa a se perguntar como as estações de esqui dão retorno. Ou não é? Comenta aí embaixo se você concorda comigo. E já no meu primeiro dia esquiando, minha visão do resort já mudou e já foi bem diferente da anterior. Ainda mais acompanhado pela Amanda, da SATA, e o Mathieu, instrutor da ESF, que me deu excelentes dicas que eu também vou trazer num vídeo futuramente. Um muito obrigado, aliás, a todo o carinho e atenção que os dois me deram ao longo da minha estadia. E por falar em ESF, uma curiosidade. Vocês sabiam que para ser instrutor dessa escola francesa de esqui, você necessariamente precisa ser instrutor tanto de esqui como de snowboard? Ou seja, você precisa dominar os dois. Eu não sabia disso, mas achei bem legal. Nesse primeiro dia de esqui, já deu para conhecer algumas das pistas super largas e divertidas do resort, além de 2 incríveis snowparks, com jumps para café com leite como eu, e também jumps para quem realmente entende do assunto e certamente tem alguns parafusos já espalhados pelo corpo. Mas o ponto alto dessa visita ainda viria no dia seguinte, e já eu conto essa história e falo mais detalhes de todas as principais características dessa estação. Isso porque, antes do meu segundo e melhor dia de esqui por aqui, fui conhecer um pouco da história do local, que inclui desde um pequeno e aconchegante hotel com um restaurante estrelado Michelin a um desastre natural de proporções enormes para os lindos vilarejos da região. O lift que leva você de Les Deux Alpes ao vilarejo de Venoske pode ser usado com o mesmo passe que você usa para esquiar. Não precisa pagar nada mais, e se você não tiver o passe, aí sim você precisa comprar o ticket. E visitar esse vilarejo, além de te dar uma oportunidade de variar um pouco suas experiências numa viagem de esqui, comprar souvenirs e materiais realmente feitos na região, visitar cafés e restaurantes super aconchegantes, ou, se for quase na primavera como eu, até mesmo passear pela beira do seu rio e alguns lagos, você ainda vai ter uma função social bem importante. No verão de 2024, a região desse vale foi fortemente impactada por um desastre natural de proporções gigantescas. Eu mesmo fiquei impressionado com o que eu estava vendo quando comparado às fotos que me eram mostradas de como era antes do desastre natural. Vilas inteiras foram destruídas e ainda estão a se recuperar. E certamente o turismo, ou seja, a sua visita, pode ajudá-las a acelerar essa recuperação. E de volta a Les Deux Alpes. Agora a gente vai dar um passeio no village para descobrir o que é que tem de ar para esqui também embaixo da montanha e aproveitar o que a vila tem de bom. Uma das coisas eu já mencionei,
que é o fato de ela ser plana. A gente vai conhecer um pouco mais agora dos lugares que vocês podem ir se estiverem aqui em Les Deux Alpes. Vamos lá. E aqui estamos no vilarejo de Les Deux Alpes, a caminho da rua mais badalada da vila, com vários bares de um lado e do outro, para quem gosta de après-ski. De après-ski não, né? De festa em geral, não só après-ski. Bares lá e bares cá. E outra coisa bem legal aqui de Les Deux Alpes é que por ser plano e ter tudo próximo, você pode ir começar no Umbrella, ir ali no Pinguim Pub, no Polar Bear que eu tô chegando agora, no Ginete que eu fui ontem, enfim, praticamente fazer um pub crawl em vários lugares bem legais que tem por aqui. Por falar em bares e restaurantes, o número deles por aqui é incrível. E todos os que eu fui foram muito, muito bons. Desde o moderno Monsieur Quay ao agradável, gostoso e de ótimo custo-benefício La Porte d'à Côté, passando pelo histórico Crepes à Gogo. O fato é que, como falei, dá para fazer um pequeno pub crawl por bares e restaurantes de Les Deux Alpes. Uma outra coisa bem interessante, que talvez já tenha comentado ao longo do vídeo, é que aqui tem muita coisa para não esquiador também, que dá para todo mundo curtir, inclusive na montanha. São 7 restaurantes na montanha, 6 deles vocês conseguem ir como pedestre e não como esquiador. Só um deles você realmente precisa saber esquiar para chegar nele. O resto você pode ir pelos lifts, seja o Gendry, que é o melhor de todos e o mais legal e é super legal, sejam os outros dois, a Belle Étoile e o outro que eu não me lembro aqui o nome agora. Você vai chegar nos restaurantes, pode almoçar, curtir as vistas, viver até um après-ski ali mais ou menos como um esquiador vai viver e depois descer e voltar para a cidade, que também tem bastante coisa para fazer. E um pub crawl foi bem o que eu fiz nesse dia, seguido de uma boa noite no hotel, tudo porque no dia seguinte viria algo incrível e que há muito tempo eu queria fazer. E agora eu tô indo fazer uma das coisas que eu sempre tive vontade de fazer e hoje eu vou conseguir fazer e vocês também conseguem fazer, que é o Fast Tracks, ou seja, antes de abrir a montanha eu vou subir com o Ski Patrol e vou abrir as pistas, basicamente é isso. Você vai ver aquelas pistas grumadinhas, perfeitas, zeradas. E os primeiros traços, quem vai fazer sou eu. E isso é muito legal, porque aquela pista zeradinha é muito gostosa de esquiar. Então vocês devem estar me vendo aí com uma cara super amassada, que eu acabei de acordar, tive que acordar cedo, afinal de contas eu vou abrir as pistas. Mas vai valer a pena, vocês vão ver. On Les Deux Alpes, we are 74 rescue guys in Europe, and on this sector, we are 70. E depois de abrir as pistas, essa experiência incluiu ainda um café da manhã, depois do qual você está livre para curtir ainda mais tudo que Les Deux Alpes tem de melhor a te entregar. Não só as pistas de esqui, como a caverna de gelo, os glaciares, que tem uma triste observação feita pelo Ski Patrol, como já já vocês vão ver, e o Belvedere. Mas antes disso, eu tenho que agradecer a patrocinadora desse vídeo que organizou toda essa viagem em conjunto com o resort, e pode organizar a sua também. Uma coisa que vocês me perguntam muito aqui no canal é como organizar uma trip de esqui, é como vocês podem descobrir qual é a melhor estação de esqui para o nível de vocês, como vocês podem saber o melhor lugar para ficar na cidade, enfim, nas estações de esqui que vocês resolverem ir. E para isso, surgiu uma grande parceira aqui do canal, que talvez seja a melhor resposta para isso tudo, porque ela realmente vai casar muito bem com tudo que eu apresento aqui no canal, que é a Snow Online. A Snow Online é uma agência especializada em viagens de neve, em viagens de esqui, e realmente de esqui, não só para destinos de neve puramente, ou luxo ou qualquer coisa assim, mas de esqui de verdade. Então você vai ter toda uma equipe que vai te ajudar a fazer essa escolha de uma forma muito personalizada, abrangendo tudo aquilo que vocês precisarem. Então se vocês abrirem o site, vocês vão ver que vocês têm N opções para escolher e com o apoio da equipe para decidir qual é o melhor destino para vocês. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês entrarem, conhecerem a Snow Online. Ao fazer isso, vão estar apoiando o canal e viabilizando experiências como as que eu vivi nesses 2 últimos vídeos, e descobertas também que eu trouxe aqui para o canal, como Fast Track e outras experiências que a gente pode viver na montanha. Tudo isso foi graças à Snow Online.
E além disso, se vocês entrarem logo, vocês têm desconto de early booking, ou seja, de fazer a reserva antecipada, que sempre é melhor. Então, um obrigado para o online. Espero que gostem. E agora, vamos esquiar um pouquinho. Ever committed. Não precisa falar. Então fala aí. Les Alpes é um resort bem completo. Eu brinquei que ele é dividido aqui em 3 andares. O primeiro andar, que é essa parte que vocês estão vendo aqui, não dá pra ver tudo, já tá no finalzinho da temporada, então vocês estão vendo que a neve não tá tão legal, mas no inverno mesmo não é assim, claro. Mas na base, bem no início da cidade, você tá na cidade aqui, que é essa linha reta, 2 km de avenida plana, e aí você vai ter várias pistas verdes, vários Magic Carpets, que são gratuitos, confirmo isso pra vocês mais uma vez. Então se você é realmente iniciante, debutante, você vai poder fazer isso sem nem comprar o Ski Pass. Você pode, e eu recomendo que você contrate um instrutor, um professor para aprender mais rápido, mas se você não quiser, ou se você contratar 1 a 2 horas, e depois quiser continuar treinando, o Magic Carpet, todos que tem aqui embaixo, são gratuitos, então fica mais barato para você curtir assim. Quando você sobe para o segundo andar, a neve, independente da época do ano, vai melhorar, porque ela já está um pouco mais alta, e você vai ter pistas um pouquinho mais avançadas, mas nada demais, porque esse é um resort super fácil, inclusive. E aí vem uma grande qualidade dele, que quando você vai, que eu chamo de terceiro andar, que é lá em cima, lá no topo, nos glaciares, você vai conseguir esquiar de lá do topo, 3.400, 3.600 metros, se eu não me engano, até a base aqui em pistas azuis, por exemplo. Você não vai precisar pegar nenhuma pista muito mais desafiadora. Você vai ter essa opção para aqueles que são mais avançados, mas você não vai precisar fazer isso. Então você pode ir até o topo da montanha e esquiar até aqui a base em um azul. Claro que se você quer mais desafios, bem aqui pertinho, não sei se está dando para ver aí, tem uma pista preta. Lá em cima também tem pista preta, tem pistas vermelhas, tem pista para todos os níveis. E eu achei isso bem legal, porque do topo à base você tem pista para todo mundo, inclusive para sair lá do topo até a base. O iniciante para intermediário ali vai se divertir muito e com segurança. Além das vistas que vocês vão ver aí, se não viram ainda, ao longo do vídeo, que são espetaculares. Então vamos ao topo de novo, vamos aos glaciares. E uma das formas de chegar até lá é usando outro meio de transporte incrível numa montanha e que também foi reformado por aqui, o funicular. Uma experiência bem legal, o metrô das montanhas, e que também pode ser vivida por quem não esquia. E na chegada do funicular, aí sim, saímos na área dos glaciares. E lembra que eu te falei sobre algo triste em relação a eles? Pois é de impressionar. 30 years ago, the glacier was on the top of the tower, and now it's there. Pois é, mais uma região dos Alpes em que infelizmente os glaciares estão derretendo em ritmo mais do que só alarmante. Mas falando de coisa boa, por baixo dos glaciares você pode visitar a Caverna de Gelo, repleta de esculturas feitas todo ano diretamente no gelo da caverna. E além disso, visitar o Belvedere, essa ponte aí que te dá acesso a uma vista belíssima e, consequentemente, também a oportunidade de tirar fotos lindíssimas. Para chegar lá no topo mesmo dos glaciares, você ainda precisa pegar um T-Bar. Mas em especial para os snowboarders, deixo um aviso. Na descida, você vai ter que andar por um trecho, que é o trecho de conexão entre o glaciar e o restante do resort. Então, não vale a pena ficar voltando muito nessa região, e sim, uma vez para conhecer. Pois é, muitas pistas legais, muitas pistas largas aqui em Les Deux Alpes. Muito divertido, as pistas são verdadeiramente divertidas e pronto, vale muito a pena. E ainda tem uma vantagem aqui também, vocês podem ver pelos 2 vídeos que eu fiz agora recentes, o anterior de L'Alpe d'Huez e agora daqui de Les Deux Alpes. Um é pertinho do outro, você ainda pode fazer aquele passeio de helicóptero que eu fiz para vir para cá. Não é tão caro, apesar de você falar assim, passeio de helicóptero assusta, mas não é tão caro e é uma experiência que vale a pena conhecer os dois. Recomendo. Também importante para falar, estava com o Ski Patrol até agora aqui, depois de fazer os first tracks, é que eu já vi isso sendo repetido, eu perguntei aqui de novo. Os maiores e a maior quantidade de acidentes que acontecem em resorts de esqui, vocês podem não acreditar nisso, mas são as pistas mais fáceis. Por quê? Porque é onde as pessoas, entre aspas, se soltam mais, como eu falo até no vídeo de Bariloche, pessoas que estão começando, querem inventar arte, a verdade é essa. E aí você tem diferentes níveis, você tem pessoas mais experientes passando muito rápido também, você tem iniciantes que acabam tentando fazer o que não sabem ainda. E isso gera muitos acidentes, inclusive mortes. E
Então, uma coisa que todos aqui mencionaram para mim é o cuidado que se deve ter ao esquiar. Esquiar é seguro desde que você não queira fazer coisas que não estão ao seu alcance, seja pelo talento mesmo, seja por não ter a skill ainda de fazer isso, seja por pura e simples irresponsabilidade. E inclusive uma coisa curiosa que eles mencionaram aqui, que eu até tinha essa sensação, é que esses aplicativos que mostram a velocidade das pessoas, de certa forma, colaboraram muito para o aumento da quantidade de acidentes. As pessoas ficam tentando bater recorde de velocidade o tempo inteiro, sem nem olhar se aquela pista permite isso ou não. E isso é bem perigoso. Então, uma coisa até que o Vander, que eu já falei em outros vídeos dele aqui, mencionou em um vídeo dele que eu acho bem interessante, vou até linkar aí na descrição, é de que o prazer de você esquiar e de fazer snowboard não é a velocidade por si só. Quando você domina, quando você tem a técnica do carving, que você tem total domínio da prancha, e com isso você consegue ir rápido, aí sim fica prazeroso. Colocar o máximo de velocidade sem ter o devido controle é só uma aventura que pode acabar mal. Então, cuidado com essa busca insana por velocidade, principalmente se você ainda não está preparado para controlar ela se for necessário. No final das contas, Les Deux Alpes me conquistou completamente dessa vez. Desde sua história e comunidade, passando por seus excelentes bares, restaurantes e après-ski, a claro, sua incrível variedade de pistas que, além de super largas, são extremamente divertidas e diariamente grumadas e para todos os níveis. Com certeza, deu um grande salto na minha lista de destinos favoritos de esqui. Lista essa que em breve vai ganhar um novo vídeo atualizado. Então, não se esqueça de se inscrever para acompanhar o canal. Então é isso, meus bigodudos e bigodudas queridas. Trago para vocês agora um cenário novo, que é com a neve de volta ainda em abril. Levou ontem, vocês devem ter visto no vídeo. E assim ficou o cenário. E me despeço de vocês deixando aqui 2 vídeos, o outro dessa mesma viagem para vocês assistirem, se não viram ainda, tá bem legal. E o que o YouTube acha que é o que vocês mais gostariam de ver. Um abraço e até a próxima viagem.